Ramos, o presidente da Associação de Atletismo do Algarve e também um dos fundadores do mítico Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, é o convidado desta edição. Lara Ramos, bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar a nossa conversa justamente pelo final dos anos 70. É aqui que temos, digamos que, o grande boom do atletismo nacional. Primeiro com a vitória do Carlos Lopes no Mundial de 76, em Shepstown, e depois, logo a seguir, obviamente, com o Cross das Amendoeiras, que aqui nos traz. Como é que viveu esse momento? Como é que os dinamizadores do atletismo nacional foram vivendo esse momento? Antes de mais, quero agradecer à Bola TV a oportunidade de estar aqui presente, porque há muitas coisas que as pessoas normalmente não sabem. E é nos bastidores, e eu conhecendo o Cross das Amendoeiras desde a primeira hora, que foi no dia 23 de janeiro de 1977, poderei contar várias histórias e toda a história do Cross das Amendoeiras. Evidentemente que foi em 1976 que o Lopes ganha em Shepstown o primeiro lugar, a primeira medalha de ouro, que nós começámos a pensar. Mas antes de pensar, reparámos que em 1975, antes dos Jogos Olímpicos, portanto isso era em março, o Campeonato do Mundo, depois foi em agosto os Jogos Olímpicos, a Região Turismo e a Associação de Atletismo, porque fizeram um estágio no tempo do Dr. Melo Barreiros, da Direção-Geral dos Esportes de então, um estágio com o professor Muniz Pereira, que 5 magníficos. Aqueles 5 magníficos que foram resultados que foram naquela altura. E a partir daí nós dissemos, vamos fazer uma grande prova para projetar não só Portugal, mas principalmente o Algarve, e foi nessa altura que numa boate, uma discoteca, naquela altura era chamada discoteca, porque as boates agora não têm outro sentido, outro nome, portanto uma discoteca do então Toca do Coelho, já desapareceu, já tinha outro nome, que nós resolvemos, a Região Turismo e a Associação de Atletismo, resolvemos criar o tal Cross das Amendoeiras. E foi nessa altura que houve também, ao mesmo tempo, um campeonato nacional com masculino, porque feminino não existiu. Depois, nos outros anos, começaram a aparecer o feminino. Portanto, o feminino está sempre com um ano atrasado, mas consideramos sempre ao mesmo tempo. Ora, mas eu lancei esta conversa um ano antes do início do Cross das Amendoeiras, 1976, porque nessa altura o Carlos Lopes vence o Campeonato do Mundo de corta-mato em Shepstown, no país de Gales, e digamos que o grande candidato à vitória nessa competição, o Tony Simmons, foi com alguma altivez que olhou para a vitória do português. E daí que tenha surgido a ideia de proporcionar uma desforra ao britânico, justamente no Cross das Amendoeiras em 77. Até qual é que é o fundo de verdade nesta história? O fundo de verdade é verdade, quer dizer, depois daquelas 5 pessoas resolverem, a Região Turismo e a Associação resolverem o Cross das Amendoeiras, falámos com o professor Muniz Pereira e dissemos assim, vamos fazer o Cross. E fui eu, naquela altura, ainda era um jovem, no meio do atletismo, dentro de um hotel conseguimos contratar e convidar esses atletas. E um deles era fundamental, o Tony Simmons, por exatamente fazer a tal desforra. E realmente o Lopes foi em primeiro, em Vila Moura, o Tony Simmons em segundo e o Mamed em terceiro. Portanto, foi uma desforra, milhares e milhares de pessoas. Eu, por acaso, tenho o primeiro, porque mandei fazer um filme e ficou em meu poder. E nós estamos a vê-lo aqui no programa. Estamos a vê-lo também no programa. Estão a passar imagens também. É uma surpresa. Exatamente. Mas eu comprei esse filme, pronto, era uma primeira vitória nossa da associação e, portanto, para o futuro. E assim foi. A partir daí, começámos a criar o Cross das Amendoeiras para movimentar e publicitar o atletismo, principalmente o atletismo. E fui aí, a partir de 1977, o primeiro Cross, e começámos a fazer normalmente. Mas já vamos avançar na grande dinamização, no grande desenvolvimento que o atletismo teve nesses anos, mas ainda a edição estreia, Cross das Amendoeiras em 77, o Lopes, recorde-nos lá, vence com 14 segundos de vantagem ao Simmons. Foi espetacular.
Recorde-nos lá, faça-nos o relato desse evento. Isto são momentos já passaram 38 anos, portanto são momentos que nós vemos. O Lopes ainda uma criancinha, magrinho, que agora não é nada a figura que é, como eu, não é verdade? Como nós todos. Portanto, as pessoas que depois da vitória do Lopes em Cape Town entusiasmaram-se para o meio fundo, porque não era o meio fundo só que cativava, eram as pessoas, que era o Benfica e o Sporting. Naquela altura havia uma rivalidade Benfica e Sporting que falta neste momento. Espero que o Benfica agora, com a nova política, consiga fazer, porque os clubes são a alma mater do atletismo, da competitividade. Portanto, eu penso que neste momento estão criadas condições com o Benfica e o Sport para criar novamente a participação do público. E estou convencido disso mesmo. Mas a rivalidade, naquela altura, era mais portugueses com estrangeiros. E a vitória do Lopes naquela altura, eu recordo, milhares de pessoas, que se vê no próprio filme que nós fizemos, a alegria que tivemos, toda a gente era saudade. E foi a partir daí que começou a criar o Costa Amendoeiras. Deu resultado não só para a região turística, porque depois foi passado para o Sport, por todo o mundo de televisões da Europa, e a partir daí criou-se o Cross das Amendoeiras. Um cross que foi alternando a sua sede entre Vila Moura e também a pista das Azoteias. Exatamente, os 3 primeiros crosses foram em Vila Moura, depois passaram para as Azoteias, porque enquanto em Vila Moura era passado nos campos do Golfo, um traçado variado, e nas Azoteias foi criado um cross, ou melhor, um trajeto, um percurso apenas para o cross. E aí nas Azoteias foi o grande boom nos anos 80, quando o diretor-geral de então, Lopes Marques, por acaso meu colega de curso, fez um protocolo com as Azoteias. E aí, meus amigos, aí foi o grande, eu considero neste momento, essas que as pessoas não conhecem, e eu agora vou dizer diretamente, é que foi aí nessa altura que Portugal conseguiu fazer a sua preparação toda para Riad. Quando digo Portugal, estamos a falar de Riad e Lisboa, o campeonato do mundo de júniores, em que Carlos Lopes, em que João Pinto, em que atletas como Vítor Bahia, como Figo, como Rui Costa, como Couto, etc. Nomes de uma época de ouro também passaram por ali e fizeram o seu treino. José Augusto e Carlos Queiroz. Passavam praticamente nas Azoteias, dentro do protocolo existente das Azoteias, Direção-Geral do Esporte de então, fizeram coisas maravilhosas. Não só o futebol, passou lá o basquetebol, seleções portuguesas, estou a falar de portugueses, as seleções de ciclismo, as seleções de atletismo, evidentemente, e dentro do atletismo podia dizer que passaram os franceses, as finlandesas, as suecas, as inglesas, os alemães, naquela altura, do famosos 3 saltadores do salto de altura, os alemães fizeram uma pista de saltos só próprio nas Azoteias, só para eles, e os escandinavos todos, os escandinavos foram todos, e os espanhóis, inclusive os espanhóis que estavam aqui a nosso perto. Portanto, foi uma época de ouro, os anos 80 para lá para baixo, e eu acho que considero nessa altura o grande boom não só do atletismo, mas do desporto, daquilo que se foi praticado, também para deficientes. Também foi feito lá o primeiro campeonato para deficientes do mundo, foi feito nas Azoteias, inclusive a português. O primeiro campeonato para os médicos foi feito nas Azoteias. As jornadas médicas nacionais foi feito nas Azoteias. Portanto, as Azoteias é um marco histórico para o atletismo, para o desporto nacional. Ora, justamente. Já teve aqui a oportunidade de nos abordar a grande rivalidade de clubes que ia existindo no atletismo do final dos anos 70, dos anos 80. Uma rivalidade que, para além dos clubes, tinha também aqui 2 nomes marcantes. Mamed, Lopes. De que forma é que você, na altura, ia acompanhando essa rivalidade desses 2 mitos do desporto, do atletismo nacional, que iam despontando, nascendo? Realmente foram 2 atletas fabulosos. E eu naquela altura dizia,
Eu já na altura treinava, porque eu fui nos anos 60, finais de 60, colega dele como atleta do Sporting, e ele também era do Sporting, portanto convivia todos os dias os treinos. E depois, mais tarde, como treinador e organizador, falava com eles e assim, vocês perderam ao lado de uma grande, não é de grande carreira, que eles fizeram uma carreira fabulosa, mas era de ganhar muito dinheiro naquela altura, porque qualquer empresário ou qualquer competição a nível mundial ou nacional queriam os dois, porque um era recordista do mundo, outro era recordista da Europa, outro andavam sempre, porque eu recordo os recordes da Europa, eu recordo os recordes do mundo entre Mamed e Lopes, porque eram os dois maiores, naquele momento eram os maiores atletas do mundo, e podiam ter juntos, fazer as grandes provas internacionais dos 10 mil ou dos 5 mil e nunca, portanto a rivalidade. Mas a relação entre eles já era complicada na altura. Mas eu penso... Hoje é, como sabemos, muito complicada. E na altura? Mas aquilo, eu acho que eles na competição eram rivais, aliás, como somos todos nós, queremos ganhar, mas aquilo era mais familiar, mais pela parte de feminina do que eles. Portanto, isso tem as suas consequências. Claro. E, portanto, a família é a família e a amizade é a amizade. E os amigos são amigos e a competição é outra coisa. Portanto, aquilo entre eles, perderam uma oportunidade de ganhar muito dinheiro naquela altura. Ora, muito bem. Temos aqui, registamos já nesta conversa, 76, 77, 2 anos muito explosivos ao nível dos resultados para o atletismo nacional. Depois, digamos que nos anos imediatamente a seguir, os resultados nacionais vêm um pouco para baixo, mas curiosamente o Cross Internacional das Amendoeiras em Flor continua a afirmar-se, e de que maneira, no panorama nacional e internacional da modalidade. Pode-se dizer que o Cross das Amendoeiras foi, nessa altura, também um fortíssimo motor para os resultados que depois, mais tarde, nos anos 80, vieram a acontecer? Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Além disso, que aquilo que eu falei anteriormente, que o Cross das Amendoeiras foi o motor de todo o desporto do boom nacional, principalmente com o tal que eu me disse há pouco, do protocolo existente entre a Direção-Geral e as azoteias, despoltou a vinda de muitos estrangeiros para cá. Como eu disse há pouco, disse, milhares e milhares de pessoas que vieram, e continua a ir, ainda este fim de semana, está cá a seleção francesa com Lemaitre. Está cá, portanto, teve ano passado um mês a seleção inglesa antes dos Jogos Olímpicos. Portanto, continua, já não é nas azoteias, as azoteias continua com a sua, já é casa familiar, mas agora o grande centro, que eu considero um dos melhores centros, aliás, hoje na bola, numa entrevista feita pelo Jorge Anjinho, que é nosso, porque é o Algarve, não é? Claro. Fez uma entrevista ao Lemaitre e a outra luso-francesa, que é um dos melhores sítios que eles encontraram até hoje. Não há poluição, é sol. Evidentemente que as condições que tem no centro desportivo do complexo de Vila Real de Santo António são fabulosas. Tem praia, tem bons hotéis, tem um pinhal, tem infraestruturas excepcionais, tem pista coberta. Portanto, eu considero aquilo uma das melhores do mundo, porque eu conheço muitas infraestruturas a nível do mundo. Eu considero aquilo o centro complexo de Vila Real de Santo António, e é por isso que eles levavam. Portanto, isto capta muitas pessoas para ver. Mas para além do treino, as grandes referências do atletismo mundial vieram e venceram no Cross das Amendoeiras. Exatamente. Passando agora de pista para o cross, vieram, realmente. Tivemos a Rosa Mota, falando dos portugueses, a Rosa Mota, a Aurora Cunha, a Fernanda Ribeiro, a Albertina Dias. E agora não vou falar de Sara Moreira, porque são muito recentes, mas estou a falar das pessoas que muitas vezes as pessoas esquecem, de um Carlos Lopes, Fernando Mamed, do António Então, José Regalo, do nosso algarvio, Ezequiel Canário, que era um dos melhores crossistas. Seu atleta também. Passa a publicidade. Portanto, era um dos melhores crossistas mundiais, ganhou praticamente todos os crosses da Europa e ficou bem classificado em todos os corta-matos do mundo. E depois os estrangeiros, Tom Niarikir, o Zoran Doro, recordista, o Richard Celimo, o Fita Baeza, o Paul Tergat, 5 vezes, 6 vezes campeão do mundo de cross. Portanto, tivemos a nível feminino, temos a Sabo, a Gabriela Sabo, temos a Tecla Lorup, a Helena Fidatova. Portanto, temos grandes nomes, todos eles vencedores de Cross das Amendoeiras.
entre muitos outros. Ora, muito bem, à margem do desporto e ainda no Cross das Amendoeiras, que é isso que nos traz aqui nesta conversa, nos anos 80 há uma história muito pitoresca que eu gostaria de assinalar. Estávamos em crise também, existiam medidas de austeridade também. O primeiro-ministro chamava-se Mário Soares e o povo não gostava, curiosamente como agora, das medidas de austeridade. E os juízes fizeram greve. Nesse Cross das Amendoeiras, nos anos 80, eu não sei precisar qual é que é a data dessa edição, 82, mas é certo 83. Que você fez um cross sem juízes, porque os juízes não ajuizaram na medida da presença do Primeiro-Ministro. Recorda-nos lá como é que resolveu o problema. Resolvemos simplesmente. Eu posso dizer que neste momento, a seguir ao professor Muniz Pereira, é um homem que está lá connosco e sempre disponível com 87 anos. Pega nas barreiras, anda para trás e para a frente, pega na vitameta, abaixa-se, levanta-se, que é o Mário de Encarnação. É um homem que tem que ser homenageado, tem que ser dito isso, porque as pessoas que são aquelas pessoas do dia-a-dia que são desconhecidas. Eu e ele fizemos um Cross das Amendoeiras, porque a Associação resolveu, politicamente ou não politicamente, não apoiar o Mário Soares. E como o Mário Soares ia à prova, boicotaram a prova e dizem, desculpem, eu sempre nunca quis política de um lado e desporto do outro. Evidentemente estão interligados, mas naquela altura havia um acontecimento, Cross das Amendoeiras, e os juízes fizeram, passa a expressão, greve, não apareceram. E era o Jorge Lopes e naquela altura, não sei se era o Jorge, o lançador de peso do Benfica, o Golão, agora não me recordo. Pá, às 11h05 temos que ir para o ar, como é que vamos resolver isso? Vamos embora, está tudo pronto, vamos embora. Mário, tira o cronómetro, eu dou o tiro de partida e fez os tempos, e fizemos as coisas, porque aqui não havia recordes, era apenas classificação. Registro da classificação. E, portanto, foi assim, fizemos duas pessoas, o importante era naquele quadradinho, como agora acontece, naquele quadradinho de 30 por 20, aparecesse tudo bem para todo o mundo. E naquela altura, a televisão filmava, transmitia diretamente até 2004, sim, diretamente, sempre foi transmitido o Cross das Amendoeiras diretamente. Foi considerado, em 1999, 2000 e 2001, o melhor cross do mundo, tirando, evidentemente, o Mundial, porque o Mundial cross que faz parte do circuito internacional. Sempre foi o primeiro cross e continua a ser. Eu posso dizer, por exemplo, este ano, nós temos um ínfimo apoio, por exemplo, eu posso dizer que o Cross Itália, que era nesse momento o melhor de todos, que tinha um pressuposto, como dizem os espanhóis, um budget de 450 mil euros, este ano teve 50 mil. Portanto, é crise. E nós temos que fazer tripas do coração. Eu digo, já disse, temos que ir à Federação Internacional, como antigamente apoiava o circuito, temos que ir buscar, porque eles é que têm dinheiro. Se querem continuar com os crosses, se querem apoiar os crosses, têm que dar um apoio a todas essas organizações dos crosses. Este ano vai fazer a 36ª edição. É um dos crosses mais antigos. Exatamente. É ele e o Chico Molinos de Itália. Mas olha para o orçamento que vai ter à sua disposição este ano, comparado com o que tinha há 20 anos atrás, e muito mudou, não é? Como é que você olha para isso? E como é que é possível continuar a desenvolver? Coração. Eu sou um indivíduo que não gosta das facilidades. Quanto mais dificuldades há, mais luto. E, portanto, eu estou cá e daqui vou ter com outras pessoas para ver se consigo arranjar apoios exatamente para isso. Porque eu acho que é uma pena o Cross das Amendoeiras, que foi praticamente o explotar de todo o desporto nacional, e posso dizer, porque foi a partir daí que das azoteias que agora é a continuação em Vila Real Santo António, como disse há pouco, é importante que nós não deixemos morrer todos esses valores para cativar os jovens e para aumentar a prática desportiva, porque não é só a competição que estamos em causa, é a competição e o dia-a-dia das pessoas, porque foi o Algarve, já nos anos 80, que fez as primeiras marchas, as marchas da Direção-Geral de então, e aqui faço uma referência ao professor Américo Soripa, que já foi, mas que fez muito para aquilo que neste momento o Governo está a fazer, que era a obesidade. As marchas de passeio começaram no Algarve.
Ora, justamente, a Associação de Atletismo do Algarve celebra neste ano de 2013 50 anos de atividade nas celebrações, desde logo a 36ª edição do Cross das Amendoeiras em Flor, ainda neste mês de fevereiro, e depois em maio voltamos a ter a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Pista, também uma organização que volta e meia está no nosso país e designadamente no Algarve por força da atividade da Associação. Há muitos anos, que foi em 1975, a primeira Taça dos Campeões Europeus, que era o Benfica, que estava no grupo B, começámos a fazer. E a partir daí foi o nome. Porque eu já disse na Associação Europeia que o único sítio para realizar essas provas é o Algarve. Porque o Algarve é um sítio barato, entre comas, em relação à Espanha ou aos outros países, que são caros, os hotéis. No Algarve temos um apoio da hotelaria fundamental, um apoio da Câmara Municipal de Vila Real fundamental, porque tem as condições todas. Portanto, e foi a partir daí que começámos a realizar. Porque a Taça dos Campeões Europeus já passou nos anos bons, já passou por Lagos, já passou por Albufeira, portanto, já passou, e por Quarteira, portanto, Lolé, já passou vários sítios. Mas Vila Real Santo António, devido a uns fatores que agora estão lá, os melhores, e neste momento, como disse há pouco, está lá a equipa francesa e vai a inglesa também, com 150 pessoas, do melhor que há da nata do atletismo mundial, e portanto, é lá porque tem as condições ideais para realizar essa prova. E, portanto, juntamos o útil ao agradável. E neste momento vamos fazer a Taça dos Campeões Europeus, que é a 10ª que já vamos realizar já no Algarve, com os melhores atletas do mundo. Evidentemente, com recordista, temos lá recordes do mundo, dos Jogos Olímpicos, etc, etc. Portanto, a Taça dos Campeões Europeus foi mais um alimento para o Algarve, e não só, para o desporto nacional, porque neste momento vai o Benfica e o Sporting. O Benfica a nível feminino, masculino, e o Sporting a nível feminino. Você está há 30 anos, cerca de 30 anos, na Associação de Atletismo do Algarve. 37. Ainda há muito que quer fazer pelo atletismo nacional e pelo atletismo do Algarve? Eu digo uma coisa, fizemos muito, mas pouco. Quer dizer, queremos fazer mais. Porque, como disse há pouco, quanto maior dificuldades, mais luto. Porque as facilidades, se tem dificuldades, como disse, daqui vou já tratar de outras coisas. Portanto, para aumentar todo o desenvolvimento do atletismo, não só do desporto, porque eu sendo professor de Educação Física tenho que ter uma visão global, não posso só apenas tratar de como sou presidente de uma associação, tenho que tratar da minha modalidade. E nós vamos trabalhar para o futuro, trabalhar sempre em parcerias, que é fundamental. Eu não gosto de trabalhar, eu sou o presidente, mas toda a gente manda. Quer dizer, é colegial. Portanto, é fundamental nisso. Ninguém consegue fazer sozinho coisas ilusas, não, é em conjunto. Fortalecer os atos com as entidades da região, e não só, nacionais. Potenciar a qualidade do futuro do atletismo, que isto é que nos preocupa. Porque uma associação tem que projetar o atletismo de competição, não é de massificação. Massificação está a marcha e corrida, está outro tipo, os clubes. Agora, as associações e a federação é qualificação. Criar centros de treino, lá está a qualificação, centros de treino de várias disciplinas com os melhores, porque nós temos competição, melhor resultado. A continuar as ações de formação, que é fundamental. E esse tipo de formações que fizemos até hoje, acho que não dão resultado. E faço um desafio à Federação Portuguesa de Atletismo, agora com o novo diretor, professor Jorge Vieira, meu colega, para lutar para que haja uma mudança total da visão do atletismo nacional. Justamente, nós estamos mesmo no fecho do programa. A Federação Portuguesa... Deixa-me só dizer, e procurar uma coisa que é fundamental, que anteriormente existia no Algarve, que teve os seus frutos, não só no Algarve, mas aqui em Lisboa, que é o triângulo escola, clube e pista. Portanto, ir às escolas, porque aí é a mãe do atletismo, o princípio do atletismo. Justamente, estamos mesmo no fecho do programa. A Federação Portuguesa de Atletismo teve eleições muito recentemente. Jorge Vieira sucede a Fernando Mota. Convenhamos que não é uma sucessão fácil, até porque Fernando Mota esteve presente, e de que maneira, no atletismo nacional ao longo dos últimos anos. Está confiante no trabalho de Jorge Vieira? Eu não ponho dúvidas às pessoas. Eu sou assim, vamos ver para querer. Apesar de todos os nossos choques existentes do passado, quando a pessoa está,
eu apoio até que ele demonstre, qualquer pessoa, e que, da mesma forma, dos clubes e perante mim, apoie o trabalho realizado. Portanto, a partir daí, confio na liderança do professor Jorge Vieira. Depois o futuro dirá. Portanto, vamos ver o que é que ele fará, é só isso. Portanto, e agora, há uma coisa que eu gostava de frisar. É que o atletismo tem que frisar uma coisa. As câmaras municipais são fundamentais, não é no Algarve, em todos os concelhos, e nós temos que apoiar. E neste momento as câmaras municipais, há umas que estão por aqui, fazendo outras por aqui, outras estão só com o dedo fora da água. Portanto, o Instituto de Português de Desporto e Juventude também temos que agradecer todo o apoio que nos deram. A Entidade Regional do Turismo no Algarve, portanto, estou a falar, também temos que agradecer todo o apoio que nos deram, e todas as câmaras municipais do Algarve que nos ajudam e grandemente para a projeção do nosso desporto. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Hoje estivemos à conversa com Lara Ramos, presidente da Associação de Atletismo do Algarve e também um dos fundadores do mítico Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, que neste ano de 2013 tem a sua 36ª edição. A Bola Magazine fica por aqui. Até à próxima semana.